Deu para acordar bem, né? Bem-vindos, né, todos. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vou iniciar aqui. A palavra de hoje, o tema é escolha ser simples. Acho que vai lançar aí daqui a pouco, mas queria que a gente abrisse lá em Mateus 11, 28. Inclusive a Camila ministrando aqui falou desse texto. Inclusive esse louvor inteiro falou muito sobre a palavra de hoje. E eu realmente estou maravilhado. Deus tocou demais em mim de ver assim, a confirmação durante o louvor aqui, durante a abertura, tudo confirmando com essa palavra. Que você esteja ligado, porque Deus falou demais comigo. Eu espero que fale com todos aí também. E para isso a gente tem que estar com o coração aberto, que você esteja ligado aí, não deixa nada roubar a sua atenção, celular, conversinha, não deixa nada roubar a sua atenção. Que você se ligue no que Deus está falando aqui hoje, porque você vai sair daqui transformado. Mateus 11, partido 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo aqui hoje, Deus. Obrigado, Senhor, pela sua presença real aqui, Deus. Podemos te sentir aqui hoje, podemos te tocar. O Senhor já vem falando conosco, Deus, e eu te peço, Deus, que o Senhor me use, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça. E que o Senhor, Deus, abra a mente, o coração de cada um aqui, Deus, para que sejam terras boas para receber a semente do Evangelho, a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tem para liberar aqui hoje. Que eu seja um instrumento aqui, Deus, e que cada um de nós aqui possamos estar sedentos, Deus, pela palavra que o Senhor tem para nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pode sentar. Essa semana eu escutei uma música que falou demais comigo quando eu escutei. Eu fiquei a semana inteira ainda lembrando dela, toda hora tocava na minha cabeça aqui, que é uma, não sei quem conhece aí, Palanquim, a música Simples. Aí eu vou ler só um trechinho aqui dela. A perfeição é uma ilusão, meu bem. É o pai falando para a filha, né? O pai que é Deus. A perfeição é uma ilusão, meu bem, e buscar a aprovação de homens, é cilada também. Aguarde e um dia suas asas se abrirão e você voará. Silencie o medo, controle sua mente e você verá. Existe pressão dentro e fora, eu sei, mas reconheça que o meu espírito dentro de ti é maior que essa loucura do agora. Se puder seguir os meus conselhos, será feliz. Então escolha ser simples, como é que a gente diz, que é o tema de hoje. Escolha ser simples e simples como Jesus. E assim, essa música fala muito disso, né? Das pressões do mundo, da gente querer agradar as pessoas, tanta coisa assim que vai agitando a gente, né? Eu querer agradar as pessoas, eu querer saber mais, eu querer melhorar a mim mesmo. Muita pressão, às vezes coisas também que acontecem, né? Dificuldade no trabalho, dificuldade com a família, enfim, tantas pressões vêm de fora. E essa música, esse trecho aqui que fala: reconheça que o meu espírito dentro de ti é maior do que essa loucura do agora. Então, por mais que a gente vê um mundo louco assim, tanta coisa, mas o Espírito de Deus dentro de nós, a gente precisa reconhecer que é muito maior do que a pressão lá de fora. É muito maior do que a doideira lá de fora, que a loucura que a gente vive hoje em dia. E aí eu fui meditando muito e meditei nessa palavra que a gente leu aqui agora, porque Jesus promete para nós descanso para a nossa alma. Então, muitos de nós estamos carregando um fardo pesado, uma vida difícil e tal, e talvez você entrou aqui hoje assim, com a mente cheia, com um fardo pesado, e Jesus fala que Ele promete para nós um fardo suave, descanso para a nossa alma.
E para isso, a gente tem que aprender dele próprio, aprender de Jesus. E ele fala: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, é isso que eu vou trazer aqui hoje para nós. Mas e a nossa geração, né? Nossa geração vive o contrário desse descanso. A nossa geração vive no agito, na doideira, como eu falei, como essa música diz também. E algumas coisas que eu tenho visto muito na nossa geração, no nosso meio aí. Algumas questões aí que eu levantei. Exibição, as pessoas tem que demonstrar a virtude, né? Demonstrar como eu sei, né? Se eu aprendi muita coisa, eu tenho que mostrar como eu sei. Então eu tenho que me exibir. Se eu estou malhando, sei lá, eu tenho que me exibir para as pessoas verem que eu estou malhando. Então a gente vê isso e querer agradar demais também. Então hoje a gente vê muita gente com medo do cancelamento, das polêmicas. Eu não vou falar certas coisas não, porque eu acho que isso aqui é uma opinião meio forte e tal. Então hoje em dia é aquele politicamente correto, né? Todo mundo tem que falar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, com medo de desagradar. Então eu tenho que agradar as pessoas. Então eu tenho que, na rede social principalmente, né? Na rede social eu tenho que ser assim, assim, assim. Eu tenho que me exibir, eu tenho que mostrar como eu sou maravilhoso. E muitas vezes nem é verdade, né? Muitas vezes isso tudo é baseado em mentira mesmo. A pessoa às vezes é totalmente diferente e mostra na rede social outra coisa. Que a música que a gente cantou, né? O bom é que na presença de Deus as máscaras caem. Então, mesmo que a gente use máscaras, né? Na rede social ou diante das pessoas, diante de Deus nossas máscaras caem. Outra coisa, consumismo demais, né? Muitas vezes baseado em cobiça. Então a gente vê alguém comprou alguma coisa, eu quero ter o que aquela pessoa tem. Então é cobiça mesmo, desejar o que é do outro. O que o outro tem é melhor do que o que eu tenho. Então muitas vezes a pessoa vai no consumismo ali só para ter o que a outra pessoa tem. E muita gente insatisfeita com o que tem também, né? Às vezes Deus está abençoando a pessoa nunca para agradecer, porque está sempre olhando algo além, está querendo ter algo a mais e nunca está satisfeito, pessoa ingrata. Então consumismo gera um monte de problema. Então exibição, consumismo até de informação também, né? A gente vive numa era de muita informação. Então eu não quero estar por fora de nada, eu quero estar em todas as redes sociais, eu quero ficar no Twitter ali o dia inteiro, ver o que está na hashtag ali, o que está na Trend Topics, falando tudo errado. Trend Topics, eu tenho que saber das notícias, eu tenho que saber de tudo. E a pessoa enche de informação, a cabeça pode explodir de tanta coisa que ela está botando para dentro. Isso aí traz ansiedade, traz, né, agito na alma, né, traz peso também, fardo pesado. E aos poucos, ter é mais importante do que ser, né? Então as pessoas cada vez vão valorizando mais as outras que têm coisas, que têm aparência também, né? E não quem é de verdade. E isso é muito triste, né? E outra coisa aqui, que é uma era muito agitada, muita correria, então eu tenho que produzir. Então uma geração também, né? Nós enfrentamos muito isso, que é pouco descanso, né? Uma coisa tão importante que Deus deixou para nós, no último dia, Deus descansou. Mas a gente não, a gente na doideira tem que produzir, tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e nunca para descansar. Hoje em dia também a gente pouco contempla, né? Contempla a criação, olhar para o céu, para as estrelas, meditar em Deus. Às vezes a gente ouve uma palavra que toca o nosso coração, mas é tanta correria que aquela palavra some da nossa cabeça. É tantas outras coisas que vai entrando que aquela palavra que Deus deu para a gente, assim, para transformar a sua vida. Talvez a palavra de hoje aqui, ó. Você está aí recebendo e tal, mas sai ali fora, acontece um monte de coisa, você abre o celular, vai vendo um monte de notícias. E aí a gente já esquece de tudo aquilo que tocou o nosse coração. Então, tudo isso é um grande desafio, né, para nós. Porque a gente está nesse meio, a gente está vivendo aí, todos ao nosso redor vivem dessa maneira, mais ou menos, a maioria. E é muito tentador para a gente também viver assim. Mas Jesus convida a gente para um outro lugar, que é um lugar de andar com Ele, né? Aprender de mim. Então eu vejo muito assim como
É igual os discípulos, né? Andavam com ele, para onde ele ia, os discípulos estavam ali com ele. Aos poucos foi aprendendo, vendo as reações dele diante de algumas coisas. Os soldados lá, por exemplo, né? Dando um exemplo aqui. Os soldados foi prender ele. Ele não fez nada, ele se entregou. E ele se entregou o tempo todo, até a morte de cruz, né? E tudo isso os discípulos que estavam ali foi aprendendo com ele. E Jesus também convida a gente para ser, assim como os discípulos, caminhar com ele. Porque é assim, caminhando com ele, todo dia ali, tendo um tempinho com ele, conversando com ele, lendo a Bíblia, que é a palavra dele, a gente vai aprendendo aos pouquinhos com ele. E de tanto conviver com Jesus, nós vamos cada dia sendo mais parecido com Jesus também. Que também foi muito ministrado aqui no louvor, glória a Deus por isso. Então, se a gente, por exemplo, eu convivo com a Bia, minha esposa, todo dia aí, com certeza, muita coisa, às vezes a gente não observa, não, né? Mas muita coisa eu já mudei por estar convivendo com ela. Ela também já deve ter mudado algumas coisas por estar convivendo comigo. Às vezes a gente convive muito com um amigo na escola, pega as gírias dele, pega as manias dele. E da mesma forma, se você convive muito com Jesus, cada dia você vai ficar mais parecido com ele. E é isso que Jesus convida para a gente. É esse caminho mais tranquilo. Por isso que o fardo dele é suave. Por isso que ele nos convida para um caminho de descanso. Que é um caminho mais demorado, um caminho mais tranquilo. Você vai ter que parar, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que meditar na Bíblia. Ou seja, é uma caminhada construída aos pouquinhos. Não é essa doideira de tudo na hora. Se eu quero isso aqui, eu bato no Google lá e pum, eu vejo o vídeo e pronto. Então tudo é muito rápido. Não, Jesus convida a gente para um caminho mais demorado, mais devagar. E existe hoje 2 caminhos para a gente escolher. É isso que eu queria pontuar. Que é esse caminho de ser simples, de ser alguém simples como Jesus, ou continuar aí, né, como a nossa geração, nessa doideira que a gente vem vivendo aí, né? E lá em Romanos 12, 2, fala isso que eu acabei de falar. Romanos 12, 2. Não se amoldem. Se quiser abrir Romanos, porque nós vamos ler bastante esse capítulo aí, que Deus falou demais comigo também esses dias. Não se amoldem. Estou ouvindo as páginas, vou aproveitar. Amém? Achar. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é exatamente esse caminho. Eu falei algumas características, né, do mundo que a gente vive, da nossa geração. E Jesus fala isso aqui com a gente, ó. Não se amoldem, não seja como todo mundo, não se conforme como as pessoas estão vivendo. Ah, todo mundo vive assim mesmo, sei lá, eu vou viver do jeito que todo mundo vive. Jesus convida a gente, não se amoldem, mas renove a sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu pensei nessa palavra que eu nunca tinha pensado muito bem. É experimentar a perfeita vontade de Deus e comprovar que ela é boa, que ela é perfeita. Então, se a gente não se conformar com esse mundo, se a gente tomar essa caminhada com Jesus, nós vamos comprovar. Se você é desafiado aqui hoje, nós somos desafiados aqui hoje. Se você falar, então eu quero ser simples, eu quero escolher essa caminhada com Jesus, Jesus está falando aqui, você vai comprovar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí dentro disso, a Bíblia mostra para a gente algumas características de Jesus que vai nos ensinar a ser simples. E a primeira delas, que a gente leu no texto aí, é ser manso. Manso é uma pessoa serena, uma pessoa calma, uma pessoa da paz, né? Eu achei interessante. Ontem a gente estava levando alguns amigos da Bia lá para o evento da empresa. E aí no carro lá eles estavam comentando de academia, né? Aí o menino falando, você malha muito fofo, você vai lá, mas não faz trem direito. Aí o outro falou, você tem que ir para academia, descontar a sua raiva, a raiva inteira que você acumulou ali, trabalhando e tal. Eu vou na academia e desconto minha raiva toda, e eu malho pesado. Aí a outra, eu também, eu desconto minha raiva toda ali. Aí não sei porquê, alguém falou, Bia não sei o quê. Aí Bia falou, eu sou tranquila. Aí
colega dela falou, Alexandra vai provar. É verdade mesmo ou tá de bobeira aí, tá da migué? Eu falei, não, ela é tranquila mesmo. Aí o menino assustou ela. Quê? Como pode? Que isso? Porque todo mundo ali tava falando de ficar com raiva, não sei o quê. Como pode uma pessoa tranquila? Eu quis até falar Jesus, mas eu larguei para lá, que eles estavam muito agitados. Mas, de qualquer maneira, sem falar que é Jesus, as pessoas estão vendo, né? A Bíblia fala que existe uma grande nuvem de testemunhas ao redor de nós, só acompanhando a nossa vida, porque eles sabem que a gente serve a Jesus. Então, é por causa de Jesus, né? Então, Jesus convida a gente a não estar sempre pronto para brigar, para ganhar a discussão, né? Hoje em dia, é muito isso, né? Isso revela, eu tenho pensado muito sobre isso, isso revela às vezes um ego na gente, né? A gente quer brigar, a gente quer ganhar a discussão, por quê? Por ego, né? Porque eu quero mostrar que eu sou bom e que eu sei mais, sei lá. Isso é nada a ver com o que Jesus ensina. Alguns textos, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, isso aqui bateu demais na minha idade. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser pacificador. Se está tendo briga, se for para matar meu ego, eu perco a discussão, mas não vou brigar. Se eu estou com raiva, a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Não ficar dando lugar à ira, né? Se eu fiquei com raiva, se eu estou com raiva, dou uma respirada, saio de perto. Então, a Bíblia diz que a gente é bem-aventurado e a gente é filho de Deus quando a gente é pacificador. Bem-aventurado é mais que feliz. Lucas 9:54. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ocasião lá, os discípulos chegou, né? Estou com Jesus aqui, ó. Você quer que nós mandamos fogo cair naquele povo? E às vezes é nosso desejo, a gente fica com ódio, com raiva de algumas situações, a gente quer que caia fogo na pessoa. E assim, tem nada a ver com o que Jesus espera de nós, né? Jesus espera que nós sejamos pacificadores. E Romanos 12, que é o texto que a gente está baseando muito aqui também, no versículo 18 fala assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa parte de amontoar brasas vivas sobre a cabeça, a gente estava lendo na versão linguagem de hoje lá em casa, e ficou mais claro para mim, pelo menos, que fala que você vai fazer seu inimigo queimar de vergonha. Então, imagina, a pessoa só faz mal com você e você retribui com o bem. Na hora que ela está precisando, você poderia ajudar a pisar, né? A pessoa está caída lá, você pode ajudar a chutar ela, mas não, você vai e ajuda. Isso aí faz a pessoa não entender nada, né? Faz queimar de vergonha. E é isso que Deus espera de nós, que a gente faça o possível para viver em paz com todos. Isso, assim, não sei o que a gente vai ter que fazer, né? Às vezes alguém realmente não gosta da gente de graça e tal. Talvez se afasta da pessoa, mas não ficar cultivando brigas, cultivando ódio. Isso é algo que não convém aos filhos de Deus, né? E 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mais uma vez, vergonha, né? As pessoas que talvez perseguirem a gente vai ter que ficar envergonhado, porque eu não vou dar motivo, porque eu vou viver em paz. Então, muitas vezes, né, alguém pergunta alguma coisa para nós, ou até isso aqui encaixa até num certo debate, vamos dizer assim. A gente tem que estar preparado para responder, né, sobre nossa fé e tal, mas que não seja com ódio, com agressão, né, a outra pessoa.
a Bíblia fala, aconselha a gente com mansidão, que é a característica de Jesus, né? E respeito. Então, em um tempo onde está todo mundo estressado, onde está todo mundo agitado, onde está todo mundo bravo, né? Com raiva de tudo, descontando a raiva nas coisas, ou nas pessoas também, né? Jesus nos convida a aprender a ser mansos como Ele. Então, é um convite que Jesus está fazendo hoje para cada um de nós. Vem caminhar comigo, vem aprender comigo a ser manso. Outra característica, segunda, vai ser só 3. Humildade. A pessoa humilde, né? Jesus era humilde. E humildade é muito você saber quem você é. E aí nós vamos ler lá em Romanos também, Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isso aqui é muito forte, é o conselho para a gente, é a humildade de verdade. É você não ter um conceito elevado demais de si mesmo, mas um conceito equilibrado, sabendo que você não é melhor do que ninguém. Talvez você faz algo realmente que ninguém faz, talvez você é muito bom no que você faz, mas o dedinho, por exemplo, é bom para coçar a orelha, mas se ele estiver fora da mão, como é que ele vai coçar? Não vai servir para nada. Então cada um de nós temos nossas habilidades, sim, temos nossos talentos, mas eu não sou melhor que ninguém, eu preciso do meu irmão. É um corpo só, é todo mundo junto, contribuindo para um mesmo bem, né? Que é levar Jesus para as pessoas. Então, diante de um mundo que normaliza, né, o que eu falei no início, o exibicionismo, né, a pessoa que mostra virtude demais, Jesus também nos convida a sermos humildes. E continuando lá no texto de Romanos, no versículo 10 fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Que é o orgulho, né? É muito triste a pessoa que acha que, nossa, eu não posso estar com essas pessoas, eles são muito abaixo de mim. Isso é feio demais, né? Nossa, e a Bíblia falando que Deus abate os orgulhosos, Deus resiste o soberbo e dá a graça aos humildes. Então, esse último versículo aqui, Jesus praticou demais, né? Quem conhece a história aí de Jesus sabe disso. Por exemplo, lá em Lucas 15, 2, os fariseus criticavam Jesus falando: esse homem recebe pecadores e comem com eles. Então, uma das grandes coisas assim, dos fariseus odiarem Jesus é que ele sentava com pecadores, né? Como se eles não fossem pecadores. Então, Jesus foi exatamente essa pessoa que estava no meio de pessoas que de fato eram muito abaixo dele, né? Porque Jesus era perfeito, sem pecado. Mas no nosso caso é muito mais triste, porque a gente é cheio de defeito, a gente é cheio de pecado, cheio de problema. E quando a gente acha que é superior a alguém, está totalmente fora do que Jesus viveu. Jesus, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo. Mateus 11, 25 fala: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Então, uma das grandes alegrias de Jesus aqui na terra foi ver que aqueles fariseus cheios de si, que sabiam demais, inclusive, sabiam demais da Bíblia e tudo, eles exigiam ser chamados de mestre. Então, vamos supor, eu estava andando na rua assim, alguém chamava: ô Alexandre, que isso? Alexandre não, doutor Alexandre. Era assim que eles viviam. Eles viviam com uma roupa diferente para chamar atenção. E esses caras não entenderam. Jesus veio aqui ao mundo, eles não entenderam que era o Filho de Deus, que eles precisavam de Jesus. E as pessoas mais simples, que não sabiam de nada, pecadora, julgada demais, essas pessoas, Deus revelou a elas que Jesus era o Filho de Deus, que veio para salvar elas. E é isso que acontece quando a pessoa é soberba, cheia de si. Ela acha que ela não precisa nem de Jesus, porque eu já tenho tudo que eu preciso em mim mesmo.
Bem-aventurados os humildes, pois esses receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Então, mais uma bem-aventurança, que é uma característica que a gente precisa aprender. Humildade. Nos dias de hoje, realmente é uma característica bem necessária, né? E a última característica, servo. Jesus era servo. É o Filho de Deus, como eu ressaltei aqui, né? O Filho de Deus veio para servir. Isso está lá em Marcos 10:42. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse exemplo é bem interessante. A pessoa que é considerada importante é aquela que tem muita gente servindo ela, né? Não é assim que a gente vê? Quando a gente vê alguém, por exemplo, andando, cheio de segurança em volta, e aí a pessoa faz um sinalzinho assim, e aí abre as portas, a pessoa, enfim, dá um estalo e a coisa acontece, né? Então essa pessoa, para o mundo, essa pessoa é importante. Aquele governante, né? Presidente dos Estados Unidos, o cara, onde ele vai tem tapete vermelho, tem um monte de gente servindo, tem soldado preparado para guardar ele, enfim. Esse é um cara importante. E para Deus, não. Para Deus, quem quer ser o primeiro, o mais importante, deve ser o que serve a todos. Então, o reino de Deus é de ponta cabeça, né? Tem até um livro que fala isso. O reino de Deus é totalmente contrário do que o mundo prega. E a gente precisa aprender a ser servo com Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, poderia, né, sentar no trono lá e todo mundo servir ele. Não, ele veio para servir. Ele andava no meio das pessoas pecadoras, pessoas doentes, curava pessoas pecadoras, tirava elas do buraco que elas estavam. E é esse o nosso papel também. Em um mundo individualista, né, onde as pessoas vivem para si mesmo, cada vez mais é assim, né, gente? Adorando o próprio eu, a própria imagem, não preocupando mais com as outras pessoas. Jesus nos convida a ser servos uns dos outros. E mais um texto, Romanos, novamente, Romanos 12:6 fala assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Versículo 13 agora. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então, esse texto fala um pouco sobre aquilo que eu falei, né, sobre os dons. Cada um de nós tem habilidades diferentes, né, dons que Deus distribuiu. E o que Deus te deu, faça para o seu próximo. Pode usar a sua habilidade, seu dom também, lógico, né, para pôr dinheiro dentro de casa, óbvio. Mas use também para servir. Use também para ajudar alguém, para servir alguém. E é o que a Bíblia diz, né? Compartilhe o que vocês têm com os outros. Atos 20:35 fala: a maior felicidade em dar do que em receber. Então, realmente, quem experimenta isso é muito claro. Quando a gente dá para alguém que está precisando, oferece uma ajuda, não precisa ser só dinheiro, né? Uma ajuda, uma palavra de esperança ali, enfim, qualquer coisa. Quando a pessoa ali recebe, fica alegre, isso é muito melhor do que a gente receber alguma coisa. No encontro com Deus, por exemplo, né? Quem já teve experiência de participar de um evento que a gente tem aqui na igreja, do encontro com Deus, sabe que é maravilhoso, é tremendo, a gente sai renovado, sai maravilhado. Mas quem já foi trabalhar, todo mundo que eu já perguntei, todo mundo achou melhor trabalhar, servir ali, do que quando estava ali só recebendo. Porque realmente é muito melhor você dar do que receber. Então, nesse mundo doido, nesse mundo que prega muita coisa muito diferente do que Jesus ensinou, Jesus nos chama para ser simples,
para viver uma vida mais simples, mais tranquila. Por quê? Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve para nós. E às vezes o inimigo, às vezes a pressão lá de fora, a gente querendo agradar as pessoas, a gente vai para uma doideira. Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que eu estou fazendo tanta coisa? Por que eu estou nessa doideira toda, estressado, respondendo todo mundo de mau jeito? Servir alguém, você está doido? Não estou tendo tempo nem para mim, vou ficar ajudando os outros. Porque é uma vida agitada, é uma vida corrida, e é isso que o inimigo quer, que a gente viva mesmo agitado, correndo, para a gente não ter tempo de sentar com Jesus, tomar um café com Ele, caminhar com Ele, aprender com Ele. E não tem como aprender com Jesus falando, eu vou ser simples, eu vou ser humilde, Não tem como você ficar afirmando isso e receber, pronto, agora eu sou humilde, agora eu sou simples. Não é assim. Jesus nos convida para uma caminhada com Ele. E aos poucos isso vai sendo gerado em nós. Uma coisa que eu gostei demais aí da abertura do culto, falou sobre aquele texto, né, que a gente precisa permanecer na videira, que é a letra de uma canção aqui que a gente cantou também. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, ser um com Jesus. Então é isso que Jesus convida a nós, permanecer nele. Se a gente permanece na videira, a gente, um galho que não produzia nada, foi enxertado na videira. Que fruto que vai sair? A uva, no caso da videira. Então, se a gente está enxertado, se a gente permanece em Jesus, se eu tenho comunhão com Ele, se eu tenho uma vida diária com Ele, eu vou simplesmente produzir esses frutos. Às vezes você nem vai perceber, as pessoas vão começar a falar, igual falou da Bia, falar, você é muito tranquila, você é muito manso. Nossa, você é muito da paz, né? Nossa, você está sempre disposto a servir. Eu não vejo você se exibindo, querendo mostrar que você é melhor. E tudo isso as pessoas vão vendo, às vezes a gente nem percebe. Mas para isso não vem de nós. Como a gente falou daquele versículo, né? Tem uma imagem equilibrada de si mesmo. Romanos fala muito isso, descasca a gente do capítulo 1 até chegar nesse capítulo 12. É descascando a gente, mostrando como a gente é pecador, como a gente é falho, a gente não merece a graça de Deus. Então a gente tem que ter claro isso em nós. Eu não produzo esse fruto. Eu sou raivoso, eu sou estourado, eu sou estressado, eu sou orgulhoso. Enfim, não tem problema, porque isso não vai vir de você, não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora. Jesus em você vai produzir esses frutos bons. Então, para concluir, o louvor pode subir, né? Essa é a vida que Jesus nos chama a ter, uma vida simples. E o que essa vida simples vai nos levar? Que é o versículo que a gente leu no início. Eu lhes darei descanso, encontrarão descanso para suas almas, um jugo suave, um fardo leve. Então, essa vida simples, quem não quer ter descanso aí, né? Quem não quer ter uma vida tranquila, uma vida mais suave, nesse mundo estressante aí? Jesus nos oferece isso. Jesus convida a gente a ser simples, porque Ele quer nos dar uma vida de descanso, um jugo suave, um fardo leve para carregar. Romanos 12:2 que a gente leu. Se a gente viver uma vida simples, renovando a nossa mente, não conformando com esse mundo doido que a gente vive, a gente vai experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o primeiro passo para isso, para ter essa vida simples, é entregar a vida para Jesus. Quem já entregou a vida para Jesus aí? Amém? A maioria? O primeiro passo é esse, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E se você já se entregou para Jesus, Jesus, toma conta da minha vida, dirige a minha vida, guia a minha vida. Você vai começar agora a caminhar com Ele, ou seja, permanecer na videira, como a Camila leu no início aqui. Permanecer em Jesus vai nos levar a ser simples, a ter essas características e experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Então essas características vão sendo geradas em nós, à medida que a gente vai caminhando com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?